Sejam bem-vindos ao nosso treinamento online de hoje sobre proteção contra surtos. A gente vai ter aqui conosco o Fernando Marques, da Weidmuller, que vai apresentar essa sessão para a gente. Antes de eu passar a palavra para o Fernando, eu, como é costume, quero, além de dar as boas-vindas a todo mundo, claro, quero explicar para aqueles que estão conosco pela primeira vez como é que vai funcionar a sessão, tá ok? Então é assim, gente, aí do lado direito, vocês já estão vendo que a pessoal que está interagindo aí é precisamente na área de chat que vocês vão poder falar conosco, colocar todas as vossas dúvidas, etc, etc, e a gente vai responder a todas as questões no final. A Weidmuller tem hoje um assistente do palestrante. Então, sempre que houver alguma questão que possa ser respondida no chat, ele vai responder para vocês no imediato, tá ok? Assim, sempre que tenha uma pergunta, mesmo durante a apresentação que vai ser feita aqui, vocês podem colocar essas questões todas aí em chat e a gente, na primeira oportunidade, vai respondendo, ok? A segunda coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: eu estou vendo que tem aqui algum pessoal que está usando conexão de recurso. Isso significa que a vossa banda larga, a conectividade que vocês estão usando, não é a melhor possível. Eu estou falando do André Rezende, do Aristocles Flammarion, por exemplo. Eles estão com conexão de recurso. Aí, gente, se por um acaso vocês tiverem problemas com o som, uma opção que essa plataforma dá para nós é que vocês utilizem uma opção de se conectarem via telefone. Aí por baixo da imagem do Fernando, vocês têm um botão de áudio e tem uma opção de telefone. Assim, pessoal que tenha problemas de som, por favor, utilize essa conexão, essa possibilidade de conexão via telefone, que não tem custos para vocês, é só para aligerar a vossa banda larga aí, tá ok? Para vocês não terem esse problema. A outra coisa que eu queria falar para todo mundo é o seguinte: a gente vai passar 2 vídeos do YouTube aqui, e para aqueles que estão acessando a esta sessão no trabalho, pode acontecer que o trabalho tenha vedado acesso a plataformas como o YouTube, ok? Então, essas pessoas não vão conseguir ver os vídeos, mas eu vou dar os links e vocês vão poder ver esses vídeos depois. Portanto, não estranhem se por acaso, durante a sessão, quando a gente for ver os vídeos, vocês ficarem com o ecrã preto ou qualquer coisa assim do gênero e não conseguirem ver esses vídeos, tá ok? É só para vocês estarem já prevenidos que isso pode acontecer. Assim, no final da sessão, eu vou colocar aqui, como sempre, também um questionário de satisfação para perceber como é que a coisa correu do vosso lado. E vou colocar aqui à disposição de todo mundo a apresentação que vai ser feita aqui pelo Fernando e que vocês vão poder baixar para levar para vocês e para verificarem tudo mais tarde. Além da apresentação do Fernando, eu vou colocar aqui também o certificado de participação nesse webinar genérico. Genérico significa que ele não está com o nome de ninguém. Assim, as pessoas que quiserem o nome no certificado, eu terei muito gosto em passar isso para vocês e vou pedir que vocês, então, me enviem um mail dizendo: olha, Ana, eu quero esse nome no certificado. Tá aí já o meu e-mail, que todo mundo já sabe, mas eu coloco aí na mesma. E sempre que, se vocês quiserem, de fato, certificado com o nome, por favor, então, passem um e-mail para mim e só digam: é esse nome e pronto. Eu depois envio para vocês. Então, gente, essa é a primeira parte dessa introdução que eu queria fazer para todo mundo. E agora, para apresentar o Fernando, como eu já disse, Fernando vai estar aqui conosco hoje. Ele é engenheiro eletrônico e é formado pelo Centro Universitário da FEI, em São Bernardo do Campo. Ele possui também formação técnica em eletrônica, com experiência na área de telecomunicações. Há mais de 4 anos que o Fernando atua no Departamento de Produto e Desenvolvimento da Weidmuller e presta suporte técnico aos clientes.
fazendo consultoria a vendedores a fim de encontrar as melhores soluções para as mais diversas aplicações exigidas pelo mercado. Recentemente, o Fernando tem participado em projetos de produtos eletrônicos, Trimboxes, para o mercado fotovoltaico. Ele é também certificado pela matriz da Weidmuller na Alemanha e, além das atribuições de engenharia, ele é trainer multiplier da Weidmuller Brasil, com a missão de compartilhar conhecimento e inovação da Weidmuller para todo o Brasil. Eu vou, então, passar a palavra para o Fernando e desejo a todos uma ótima sessão. Bom, primeiramente agradeço aí a presença de todos. Eu estou vendo aqui no chat elogios à faculdade, obrigado, pessoas que estudaram. Eu vou começar aqui com o assunto de DPS. É um assunto um pouco extenso, diria bem complexo. Pelo tempo que nós temos, não dá para falar tudo, então eu tentei resumir o máximo. Então, obviamente que qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês podem fazer no chat. Se eu não puder responder aqui por voz, eu tenho uma pessoa que está respondendo por mim via texto. E vamos lá, eu vou iniciar aqui mostrando para vocês o line-up, tá? Então, esses são os tópicos que nós vamos falar hoje. Primeiramente, a importância da proteção de surto, né? Por que esse é um tópico tão importante hoje, tratando-se de bens materiais e também, principalmente bens pessoais, né? Danos morais, né? Como se proteger, né? Qual é o fundamento da proteção, os componentes que a gente utiliza, e aí sim, eu vou iniciar a apresentação de produtos Weidmuller para proteção em sistema de energia, sistemas de instrumentação e controle, sistemas de dados e sistemas fotovoltaicos. Bom, vamos comigo, eu vou começar aqui com o primeiro tópico. No primeiro slide, eu vou passar logo um vídeo. Esse vídeo vai mostrar para vocês uma câmera que pega o momento exato da queda de um raio. Ela captura em slow motion. E aqui no slide 4, a Ana vai colocar para a gente o primeiro vídeo. Por favor, Ana. A second. And play it back over 200 times slower to analyze its detail. These super slow motion images show the step leader making a connection with the ground. The entire charge then drains from the cloud above, seen as a series of pulses. Using the latest camera technology, scientists are beginning to unravel the mysteries of lightning. Bom, vocês viram um vídeo, como eu falei, a queda de um raio pega numa câmera em slow motion. Repare que o raio ele constrói várias raias até cair num ponto. E a gente, a olho nu, a gente não consegue ver a gente consegue sentir talvez a intensidade, a gente só consegue mais escutar o barulho, que é onde a gente se assusta, mas é esse o efeito que vocês têm quando o raio cai. Bom, descargas elétricas. Quando eu falo de descargas elétricas, não estou simplesmente falando de descargas atmosféricas. Eu também estou me tratando de descargas vindo da rede. Pode ser também efeitos de descargas que aconteceu a um raio de 2 km de distância que causam uma sobretensão no meu sistema. Então, que danos que eu posso ter oriundos daquela descarga? Muitas vezes, muita gente, e a norma ela previa desse jeito, principalmente danos materiais. Então eu perco dados, eu perco minhas máquinas, maquinário, todo meu investimento, acabo tendo aqui uma perda de dinheiro. Só que eu considero mais importante do que tudo isso aqui são os danos pessoais. Então, hoje, eu diria que é muito mais importante a gente proteger o nosso funcionário, né, de qualquer acidente que é mortal, né, do que realmente, antes mesmo do que a nossa infraestrutura. Então, já começo aqui com algumas fotos de descargas vindo diretamente na rede elétrica. Aqui é uma tempestade de raios caindo numa planta de óleo e gás.
Então repare mesmo no perigo que isso aqui está oferecendo, né, sendo que aqui eu tenho uma área de risco. Danos residenciais, aqui foi um raio que entrou num conduíte e os fios saíram arrebentando tudo. Esse aqui, eu não foi especificamente um raio que caiu em cima de uma placa. O raio caiu aqui no rolamento do motor. Mas aqui, ele acontece por conta de sobretensão que acontece na minha alimentação. Eu tenho aí diversas interferências que eu vou explicar aqui no final desse tópico. Ah, eu trabalhava, né, a Ana comentou, eu trabalhava em uma assistência onde eu trabalhava com equipamentos de telecomunicação. E um dos maiores problemas que a gente pegava era surtos de tensão vindo do canal telefônico. Então, placas como essa daqui, que vocês estão vendo, danos como esse, era muito comum. E eu digo, muitas vezes tinha trilha interna, essa placa, ela estava totalmente danificada. A gente não conseguia mais reparar, já dado como perda total. Outros exemplos são painéis fotovoltaicos. Né? O painel fotovoltaico é um exemplo caro porque ele fica aberto, né, num campo aberto, ou em cima de uma casa, e ele está muito suscetível a ter uma descarga em cima dele. E quando a descarga cai em cima dele, além de danificar o painel, ele faz coisa pior, ele danifica o inversor também. O inversor, todo mundo sabe que é um equipamento muito mais caro, né? Então, isso acaba também prejudicando aí, né, eu vou ter gastos aí numa planta que deveria me dar retorno. Bom, aqui nessa imagem eu mostro para vocês o raio, a área de extensão que um raio ele atinge, né? Por exemplo, ele cai num ponto, mas ele influencia a 2 quilômetros de raio. Então, se eu tenho uma descarga na minha rede, ele vai buscar aqui um ponto alto, ele vai causar interferência em linhas de instrumentação e controle, em telefone, rádio e TV e também tubulações. Mas os raios não são o único problema. Como eu falei, tem as sobretensões e elas podem ser causadas por diversos fatores. Primeiro, que eu acho que é mais comum, são quedas de energia. A queda de energia, no momento que ela desliga, ela encerra todos, né, todos os equipamentos param, se não tiver um gerador, mas no momento que ela volta em forma de pico. E quando ela volta em forma de pico, ela pode danificar todos os equipamentos que estão na rede, se eles não tiverem proteção. A partida de motores é um problema que causa muita oscilação na rede, porque para vencer a inércia ele demanda muita corrente. E também chaveamento de bancos capacitores, que tem a tal da corrente de in-rush e a corrente de out-rush. Em resumo, eu vou ter aqui as minhas descargas atmosféricas, o que caracteriza a descarga atmosférica são as curvas 10 para 350. Isso eu vou explicar ali na frente, que uma curva 10 para 350 em relação a uma curva 8 por 20, ela é uma curva com muito mais energia. Num gráfico vocês vão entender por quê. Só que, apesar dela ser uma curva numa descarga muito mais forte, a probabilidade dela é de 5%. Enquanto eu tenho aqui uma sobretensão que acontece 95% das vezes de danos. Então, eu diria que a sobretensão é um fator até mais preocupante do que um raio. Agora, no slide 14, a Ana vai colocar o segundo vídeo. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês a diferença entre uma descarga de uma curva 10 por 350, que é a curva de raio, em relação a uma curva 8 por 20 microsegundos. A Ana vai executar e vocês vão ver os efeitos. Nos dois vídeos, nas duas faixas dos vídeos, a descarga é de 40 kA. Então, vocês vão ver um efeito com uma corrente igual, só que com uma energia diferente. Por favor, Ana. Repare que o fio nem saiu do lugar. O fio arrebentou com a mesma corrente. Agora em slow motion.
O raio, quando essa corrente, quando ela entra no nosso circuito, ela causa uma repulsão entre os condutores. É daí que você vê essa. É por isso que o fio ele sai arrebentando. Então, por favor, pode voltar para a apresentação, Ana. Obrigado pela ajuda. Eu vou seguir em frente e vamos começar a falar dos tipos de interferência. Lá atrás eu mostrei uma foto para vocês de um raio caindo num ponto e atingindo a 2 km de distância de efeitos. Então, que tipos de interferência eu posso ter nos meus circuitos? A primeira delas é a interferência galvânica. Então, primeiro vamos ter um caso onde eu tenho uma corrente, uma tensão, uma tensão que ela sobe uma elevação e permanece. Então, nessa minha fonte ela está fornecendo 24 volts, essas lâmpadas aqui se alimentam com 24 volts, e momentaneamente ela vai subir para uns 40 volts, por exemplo. O que deveria acontecer nesse circuito é o fusível abrir e proteger os meus equipamentos. Só que agora eu tenho uma segunda situação. Eu tenho a situação de um pico de tensão. Não é mais um aumento de tensão como foi aqui. É um pico. E nesse caso, muitas vezes o fusível ele não consegue nem enxergar essa corrente. É muito rápido para ele aquecer. Então esse pico ele passa, e quando ele passa, ele vai danificar os meus equipamentos. Em segundo vem aqui o acoplamento indutivo. O acoplamento indutivo ele é relativo à indução de corrente. Tá? Então, quando um raio cai, o raio ele funciona como um condutor. O raio, na verdade, ele é um gerador de corrente. Ele depende do aumento de tensão, vai vencer uma resistência, e quando vence essa resistência, ele conduz. Então, a partir do momento que ele conduz, ele vira um gerador de corrente. Virando um gerador de corrente, nesse raio eu tenho elétrons passando. Se eu tenho elétrons passando, eu vou ter um campo magnético variante. Se eu tenho um campo magnético variante, eu tenho uma corrente induzida. Então, aqui no meu circuito, eu vou ter uma corrente induzida que vai entrar e vai danificar os meus equipamentos sem eu mesmo ter vencido a isolação da minha fonte. E por último, eu tenho o acoplamento capacitivo. Eu demorei bastante tempo para entender. Mas o acoplamento capacitivo, ele é mais ou menos o que acontece com o raio. O raio, eu falei que era um aumento de tensão. Aumento de tensão que vai vencer uma barreira, e quando vence a barreira, passa a conduzir. Aqui eu tenho mais ou menos a mesma coisa. Então, imagina que eu tenho um para-raio, e um raio ele atinge meu para-raio. E nesse momento, eu vou ter uma condução aqui, indo para o terra, ou indo para qualquer lugar, e entre o meu para-raio e o meu circuito, eu tenho uma isolação, seja ali concreto, seja oxigênio, seja o que for. Se eu tenho uma isolação isolante, bem bacana a minha frase, se eu tenho um isolante, eu vou ter aqui uma espécie de um capacitor. Esse capacitor ele vai funcionar mais ou menos como um filtro passa-baixa. Então esse pico vai ser drenado para esse meu circuito. Daí então, eu vou ter de novo meu pico de tensão que vai aqui aumentar no meu e vai danificar o meu equipamento. Bom, eu vou seguindo em frente, tá? De novo, eu falo para vocês fazerem as perguntas no chat. Eu não tenho muito tempo, então eu tenho que realmente avançar para poder falar tudo, tá? E aqui eu vou falar para vocês de como se proteger, né? Qual que é o fundamento da nossa proteção. Quando eu comecei a aprender lá na Alemanha, eles me fizeram uma analogia de que o raio, né, para a gente se proteger contra uma descarga, principalmente uma descarga atmosférica, é como se eu estivesse pescando. Então, eu não posso deixar ele cair em qualquer lugar. Se cair lá no meu telhado, cair talvez no meu jardim, então eu tenho que direcionar. Então, aqui a minha vara de pesca seria o meu para-raio. O para-raio está ali esperando o meu raio cair. Ele é o ponto mais alto com menor resistência. Pelo menos assim como deveria ser. Então vem aqui o meu raio, ele entra aqui no meu para-raio e desce pelos meus condutores. A partir desse momento, eu tenho que conduzi-lo. Eu não posso deixar ele morrer nesse ponto. Eu peguei o meu raio, pesquei o meu peixe e agora eu tenho que levar trazer ele até mim.
E essa é a função do nosso para-raio. Daí então, vindo do para-raio, vindo da corrente, descendo pela minha blindagem, considerando que todos os condutores têm a mesma resistência, considerando um ohm, tem-se que metade da corrente vai buscar o meu terra. E a outra metade vai buscar o meu transformador. Porque, considerando que não são, esse ponto de terra é 1, e aqui imaginando um transformador, o ponto de terra é outro. Então aqui eu tenho um A e aqui eu tenho um B. Daí então a divisão de corrente. Bom, a proteção, como eu falei, eu tenho que conduzi-lo, certo? A princípio, eu poderia pensar em duas coisas para me proteger no meu equipamento, na minha instalação. A primeira é me isolar. Todos os meus equipamentos têm que respeitar uma isolação. Só que imagina uma isolação aí para 10 kV, por exemplo. Hoje, nossos equipamentos eles trabalham por norma aí de 1,5 kV. Só que a gente tem também uma tendência aos equipamentos menores. Para fazer equipamentos menores, eu tenho que compactar ele cada vez mais. Então, as trilhas da minha placa vão ficar cada vez mais juntas. E isso vai na contramão da minha isolação. Então, fica um pouco inviável eu pegar e tentar isolar os meus equipamentos, e sendo que nós estamos caminhando para um futuro onde estamos tentando compactar. Então, a outra solução para esse problema é eu potencializar tudo. Então, todos os meus condutores, todos os meus barramentos, os meus nêutrons, os meus positivos, os meus negativos têm que estar potencializados. Mas, então quer dizer que eu tenho que pegar o meu positivo e colocar ele no terra? Se eu fizer isso, eu vou dar um curto-circuito, certo? Eu preciso de um equipamento que entre em curto momentaneamente, apenas no momento do surto, identifique o meu pico de energia e feche um curto-circuito, assim, considerando uma situação ideal, entre o meu condutor e a minha referência, ou o meu terra. Que é o caso dessa situação aqui. Ele identifica ele vem aqui, um pico de tensão, ele entra, e esse equipamento ele funciona como se fosse uma chave. E ele fica aberto, mas no momento que o pico passa, ela fecha e leva para a minha condição. Nesse momento, eu estou protegendo o meu equipamento, porque eu faço toda a corrente drenar pelo meu curto-circuito. Ok, mas eu faço isso como uma chave mesmo? Não, eu tenho componentes específicos para fazer isso. Vamos falar no próximo capítulo. O barramento potencial, em geral, funciona dessa maneira. Então eu tenho DPS, né, ou SPDs aí em outros países. Aqui, isolando não, ele está potencializando meus condutores de energia, os meus condutores de dados e telefonia, e as minhas tubulações, ou eu faço ligações diretas, ou eu tenho isolantes. Aqui eu tenho um isolante entre um tubo e outro, né? Ou eu tenho um isolador aqui em tubulações de óleo que vai fechar caso dê algum surto. Todos ligados na minha barreira potencial. Bom, vou falar primeiro de um assunto um pouco confuso. Os para-raios, eles possuem classes. As classes são definidas com a distância de instalação entre um e outro. Isso vale para comércio, para instalações industriais, em casas. É um pouquinho diferente, a dimensionamento, a instalação é um pouquinho diferente. Mas falando de indústria, visto que nós temos aqui um pouquinho mais de foco industrial, é assim que vocês vão encontrar, na maioria das vezes, para-raios interligados entre si. Eu tenho aqui esse 20 por 20, 15 por 15, são a distância entre os para-raios. E aqui eu já tenho uma conclusão. Repare aqui na classe 4, onde tem 20 metros quadrados de 20 por 20. Na classe 4, eu vou aqui nesse verde, é a faixa de energia que ele absorve. Tá? Então, de 16 a 100 kA, ele vai ser absorvido na classe 4. Enquanto lá na classe 1, que são distâncias menores, ele vai absorver uma energia maior. Então, esse é o máximo que ele vai conseguir, 200 kA, que eu diria que é a pior situação. Óbvio, aí me perguntam, qual que é o melhor? O melhor, obviamente, é o classe 1. Só que
ele vai exigir, ele vai ter um custo muito maior. Então, se eu tenho só distância de 5x5, eu vou ter bem mais para-raios do que aqui na classe 4. Bom, lá atrás eu falei para vocês que eu mostraria como é que funciona a curva numa situação de uma descarga e como é que funciona a curva 10 por 350, uma curva 8 por 20, qual que é a diferença delas. Esse nome, 10 por 350 microsegundos, quer dizer o seguinte, quer dizer que em 10 o pico atinge 90% da sua capacidade em percentual de tensão. Então ele atinge 90% da tensão em 10 microsegundos. Enquanto a 350, isso já no relaxamento, ele em 50% ele vai chegar em 350 microsegundos. A mesma situação na curva 8 por 20. Agora, olhando essa curva e essa curva, repare na área do gráfico. E olha aqui, a área desse gráfico. Repare que a área é muito maior. Se essa área é muito maior, quer dizer o seguinte, eu tenho uma energia muito maior. Eu tenho um pico muito rápido e um relaxamento muito lento. Enquanto aqui ele tem um relaxamento um pouco menor. Então, isso, se você comparar uma curva com a outra, você vai ver que essa daqui é muito menor que essa, é muito mesmo. Eu tinha até um gráfico aqui que ele mostrava uma sobreposta à outra em questões de corrente. Em relação à corrente, essa corrente é muito menor. Bom, esse aqui é um slide muito importante na hora de definir o nosso DPS. Não confunda classe de para-raio com classe de DPS. São questões diferentes. O classe 1, ele tem uma aplicação no DPS, enquanto o classe 1 no para-raio quer dizer é relativo à absorção de corrente. Tá? Eu tenho aqui as nossas zonas de proteção. Então, a zona de proteção, eu tenho a zona 0, 1, 2, 3. A zona 0 se divide em duas categorias. Na zona 0, 0A, eu tenho o risco de uma descarga direta aqui, que é o quê? Em cima do meu para-raio. Então, em cima do meu para-raio, na ponta dele, eu tenho uma descarga, posso acontecer uma descarga diretamente ali. Enquanto na zona 0B, eu já não tenho mais o risco de uma descarga direta. Porém, é onde eu vou conduzir a energia que veio do 0A. Então, nessa região aqui, eu estou exposto, mas eu já estou conduzindo a energia transferida aqui nessa zona. Sendo assim, eu disse que eu tenho um aterramento, eu tenho a minha barreira potencial. Na zona 1, eu já estou isolado. Eu não tenho mais riscos de cair, risco nenhum, de cair aqui um raio e atingir dentro da minha zona 1. Porém, a energia que veio daqui da zona 0B conduzida, metade ficou aqui para a zona 1. Metade da tensão aqui pode ser medida aqui. Então, eu preciso o quê? Aqui é onde encontra ali o meu QGBT. É a entrada de energia do meu sistema. Aqui eu instalo o meu DPS classe 1, que é dimensionado para absorver curvas 10 por 350. A zona 2, ela vai poder até pegar o que sobra aqui da classe 1, mas ele já vai entender como uma sobretensão. Como ele já absorveu, a parte que pode drenar para cá já está bem menor do que ela era inicialmente. Então, o classe 2 ele já vai suportar essa drenagem, ele já vai dar conta. E o classe 3 é a nossa proteção fina, né? Então, eu já tenho aqui, já estou protegendo o meu equipamento em si. Enquanto aqui eu estou no classe 2, eu estou colocando ele dentro de um quadro de distribuição de energia, ele vai se adequar à isolação, que é 2,5 kV. No classe 3, ele vai se adequar à isolação do meu equipamento. Ele vai adequar o surto à isolação do equipamento. Sim. Questão de isolação que eu acabei de falar. Eu tenho aqui a minha rede, né, vindo aqui do meu transformador, e eu tenho aqui o meu QGBT, aqui a minha subestação. Antes da subestação e depois da subestação, eu tenho aqui uma isolação de 6 kV. Então, quando eu falo o seguinte, a isolação dos meus equipamentos precisam estar adequados pela NBR a 6 kV.
O meu DPS nessa região vai adequar o meu surto a essa isolação, de modo que eu não queime os equipamentos que estão aqui dentro. Depois do relógio passa a ser 4 kV. Então, aqui no Brasil, não se utiliza DPS antes do relógio. A Eletropaulo, as concessionárias não permitem. Então, o nosso DPS ele é instalado depois do relógio normalmente. Aqui eu já tenho minha distribuição. Então já é o meu quadro de distribuição que eu tenho uma isolação de 2,5 kV. As nossas tomadas, elas têm uma isolação, elas suportam um surto ali de 2,5 kV. Enquanto os meus equipamentos são certificados para 1,5. Então meu DPS ele vai adequar o meu surto a essa isolação, de modo a não queimar os equipamentos. Vamos lá, componentes. Aqui nos meus componentes, eu vou mostrar como é a característica construtiva dos nossos DPS. Isso não é só da Vaidmiller, isso é geral. Tá? São componentes de mercados. Você vai encontrar isso dentro de equipamentos, dentro de DPS, dentro de fontes. Então, isso daqui que eu estou falando não é exclusivo Vaidmiller. Isso estou falando para quem não conhece muito sobre componentes. Então, a primeira tem a minha proteção grossa, proteção média, proteção fina e isolação. Mas, Fernando, qual que é a diferença entre um e eles? A diferença está na forma como eles trabalham em relação ao pico de corrente. Ou pico de tensão, perdão. Quando eu estou trabalhando com um centelhador, o centelhador ele vai absorver picos mais rápidos. Ou seja, ele vai pegar picos com mais energia e quando atingir um valor de tensão, ele fecha o condutado. O centelhador ele tem a minha vantagem de não ter corrente de fuga, porque ele é isolado. Ele é um bulbo cheio de gás neônio, ou argônio, e esse gás ele é ionizado com uma certa barreira de tensão. Então, a partir do momento que ele é de uma forma excitado, ele começa a conduzir e aí ele drena a minha corrente. Ele tem uma desvantagem. O centelhador ele não é uma faixa. Então, vamos lá, aqui no caso ele vai até 600 volts, mas para você fazer ele parar de conduzir, não é em 600 volts, ele vai parar de conduzir lá embaixo. Mas a função dele é ceifar o que está aqui depois dessa curva. Então daqui para cá ele vai drenar. Vai sobrar um resquício, que foi o suficiente para poder fazer ele conduzir. Esse resquício passa aqui na mão do varistor. Esse varistor ele vai funcionar da seguinte maneira. Atingiu 200 volts, ele vai conduzir. Abaixo de 200 volts, ele volta a abrir. Né? Isso se ele não queimar. Mas a ideia aqui é essa. Tá? Ele não vai conduzir abaixo da tensão especificada. Ele tem ali uma tolerância, mas é muito baixa. E o meu Transorb, meu diodo supressor, que ele vai funcionar exatamente igual ao varistor. A vantagem dele é, primeiro, ele faz uma proteção mais fina, é para tensões menores, ele é um pouco mais sensível, então ele é mais usado em proteções com eletrônica. Tá? A vantagem dele é que ele não tem muita corrente de fuga em relação ao varistor. O varistor é uma resistência, que diminui quando aumenta a tensão. Então, ele ainda sobra uma tensão em cima dele, e ele, normalmente, em situação normal, ele fica drenando uma corrente de fuga. Isso eu vou mostrar aqui um pouco mais para frente. Enquanto o Transorb, ele drena uma corrente de fuga muito mais baixa. Vamos lá, centelhador a gás, isso foi mais ou menos o que eu acabei de falar. Ele tem uma curva de característica on-off, então ele vai... quando você atingiu a tensão dele, ele vai ceifar e lá embaixo ele vai voltar a abrir. Vantagem, ele não tem corrente de fuga, é muito, muito baixa, quase nula. Então, eu vou ter... Ele não trabalha muito bem em correntes menores, em tensões menores, é meio difícil você encontrar. Então, ele vai trabalhar aqui de 90 a 850 a CDC. Então, eu tenho o varistor. O varistor, como eu falei, é uma resistência. O varistor ele tem a vantagem de ser mais flexível que o centelhador. Só que ele tem o problema da corrente residual, né, da tensão residual e da corrente de fuga. E ele tem um outro problema. O varistor ele tem uma vida útil um pouco comprometida. Então ele fica ligado o tempo todo. Com o tempo, ocorrem microchoques dentro dos substratos. E aí eles se fundem. E no momento que ele se funde, ele vira o curto e ele queima mesmo. Você às vezes vê estabilizador queimando sozinho. Né?
Então, quando isso acontece, muitas vezes não é nem por surto, é porque o varistor ele já está, de uma certa forma, fadigado. Estabilizadores industriais, eles requerem uma manutenção preventiva por causa disso. E o Transorb é uma proteção mais fina. O Transorb ele seria perfeito se ele não fosse tão sensível. O Transorb ele é um diodo. Ele funciona mesmo como um diodo Zener. Então ele tem uma barreira, venceu a barreira dele, ele passa a conduzir. Só que tem alguns problemas. Ele não vai suportar muita corrente. Então, se você der uma descarga muito alta nele, o pico de tensão muito alto, ele vai queimar muito fácil. Por isso que ele, antes, quando você coordena ele junto com o varistor, você tem que colocar uma isolação. Você tem que colocar uma impedância, uma resistência, para atrasar a corrente, de forma que você não queime ele, queime ele junto com o varistor, para ele poder fazer a proteção fina. É para isso que você põe uma isolação. No caso, sempre é uma indutância, porque você tem ali um pico, e em picos a indutância ela vai meio que atrasar a minha corrente. Bom, aqui eu começo um pouquinho do nosso portfólio. Eu vou mostrar para vocês proteções para sistema de energia. Eu diria que a nossa linha é mais foco dentro de DPS, né? Temos, claro, para eletrônicos, mas a linha que realmente o pessoal compra, vende-se mais daqui dentro, é a linha para energia. Bom, isso aqui é uma visão geral, eu diria aqui do Brasil, tá? Aqui de São Paulo. Eu tenho lá o meu gerador, isso fica ali a minha usina Belo Monte, não é São Paulo, mas eu fico a minha Belo Monte, eu tenho a minha Itaipu, e ela gera uma tensão de 13,8 kV. Para eu poder conduzir essa corrente, essa tensão, de forma que eu não preciso de condutores muito largos, porque para não ter uma corrente tão alta, eu tenho uma subestação elevadora. Essa subestação elevadora vai passar essa tensão para 138 kV, então ele vai manter a relação de potência, ele vai aumentar a tensão e vai diminuir a corrente. Com isso eu diminuo a bitola do meu cabo, facilitando assim a minha condução. Quando eu chego próximo à minha cidade, eu tenho a minha subestação abaixadora. A subestação abaixadora volta para 13,8 kV, que ele então vai passar por um transformador que fica ali no poste, né, que às vezes queima quando dá uma descarga, ou quando dá um problema ele perde luz na sua rua inteira. Né? Então ele vai pegar os 13,8 kV e passar para 220. Aqui em São Paulo eu tenho 220 fase neutro, 220 entre fases. No Nordeste você vai encontrar 220 fase neutro e 380 fase. Aí é padrão de região. Basicamente isso que eu falei é isso aqui. Lá no Nordeste eu tenho 380 fase, 220 fase neutro. Como chegar em um e outro, basta fazer a conta. Eu pego a tensão de linha, que é igual a tensão de fase vezes raiz de 3. Eu divido a tensão de linha por raiz de 3, eu tenho a minha tensão de fase. Por que eu estou falando isso? Porque isso é muito importante quando vai especificar DPS da Weidmiller. Quando a gente pega uma especificação, lá você vai lá, tensão nominal, a tensão nominal é relativa à fase neutro. Você às vezes encontra no catálogo, esse DPS é para 220/400. O 220 é para tensão fase neutra, 400 é fase. Não quer dizer que se eu colocar ele em 400 ele vai funcionar, ele vai queimar. Falando aqui dos sistemas, né? Então aqui é um breve resumo. Normalmente eu explicaria um pouquinho mais como a gente define. Eu tenho hoje pela NBR eu tenho os meus sistemas IT. O IT, repare que ele tem um transformador. O meu transformador trifásico ele não tem um terra que normalmente teria. Então aqui eu não tenho. O meu terra é no dispositivo. O meu aterramento é no dispositivo. É aterramento local, e isso exige um aterramento melhor. Então, o meu retorno de corrente é entre as fases, e isso ele vai ficar diferente no meu TT. O meu sistema TT é um dos melhores sistemas que tem, porque essa isolação, ele isola o meu terra desse aqui. Esse aterramento é apenas para o neutro, tá? Enquanto esse aqui é para a minha proteção. Aqui eu tenho um condutor neutro, dimensionado na mesma bitola dos meus condutores fases, e meu aterramento local no meu dispositivo. Eu tenho o sistema TNC.
O sistema TNC eu já não tenho mais aterramento local, o aterramento não é feito aqui no meu ambiente. Eu tenho meu terra do meu transformador, e o terra do meu transformador ele acompanha meu sistema, e esse terra ele funciona também como neutro. A desvantagem desse sistema, primeiro, a bitola desse condutor tem que ser igual aos meus condutores fase, enquanto eu tenho a minha condução vindo direto no meu terra, então meu terra passa a ser um condutor carregado. Isso é meio ruim para isolação. Então é um sistema mais barato pela quantidade de cabos que você usa, né? Tá bom que isso aqui é a mesma bitola desses, mas você vai usar um cabeamento muito mais simples. Enquanto esse que é o TNCS, na minha barreira potencial eu passo um condutor neutro e um terra, mas a entrada no meu sistema é meio similar ao meu TNC. E o sistema TNS, os meus cabos de terra e neutro eles são separados. Eles são condutores distintos, o neutro é um condutor carregado, e o terra, ele geralmente, se isso aqui está em 95 milímetros, que é o padrão, um pouco mais, esse aqui ele passa a ser uns 50 milímetros. Então eu tenho uma bitola um pouco menor. Só que eu vou gastar vou gastar mais porque eu preciso de um cabo de neutro. Porém, eu tenho aqui um sistema um pouco melhor. Bom, esse aqui é um resumo do que eu falei lá em cima. Eu tenho o meu classe 1, aqui eu coloquei ele antes do relógio, porque nós temos tecnologia que permite ser colocado antes no relógio. É uma lei que vai funcionar um pouco mais na Europa, né? Aqui no Brasil, como são todos depois dos medidores, então o nosso pode ser colocado tanto antes quanto depois. E depois do meu medidor, eu tenho meus quadros de distribuição, eu tenho o classe 2 e o classe 3. Detalhe, o nosso classe 1, ele é classe 1 mais 2. Mas se eu tenho um DPS classe 1 mais 2, por que eu estou colocando um classe 2? Que o nosso, inclusive, é classe 2 mais 3. A questão está o seguinte, vamos supor que eu tenho um quadro de entrada, e esse quadro de entrada ele alimenta toda a minha instalação. Eu não tenho um quadro de distribuição. É uma instalação pequena. Então eu não preciso ficar instalando um classe 2. O meu classe 1 vai fazer o papel do classe 2. Mas agora imagina uma situação onde eu tenho uma fábrica. Eu tenho que nem aqui na Weid Miller. Eu tenho aqui uma cabine primária ali. E na cabine primária eu vou entrar na minha fábrica e lá no meio eu tenho um quadro de distribuição. Então meu fio está exposto ainda ali. Nesse caso, estou usando um classe 2 ali no meio da minha fábrica, porque eu tenho uma distância muito alta vindo do meu QGBT. Então, o classe 1 ele não vai dar conta de proteger um equipamento lá no meio. Por questão aí de distância mesmo. Bom, próximo capítulo. Mostrando agora, ali foi só uma base mesmo. Produtos para sistemas de energia. Então eu apresento para vocês a linha de classe 1 mais 2 da Weid Miller. Então eu vou ter aqui, eu tenho dois modelos, eu tenho um classe 1 que vai suportar uma corrente 10 por 350 para 25 kA e outro para 12,5. Ah, mas Fernando, onde eu uso um, onde eu uso o outro? A questão é a seguinte, aqui eu uso quando eu tenho uma classe de para-raios que absorve mais corrente, 200 kA. Aqui eu vou colocar 25K. Falou, mas Fernando, mas 200 kA esse DPS não vai dar conta. Sim, acontece que quando eu estou tratando de instalações, eu tenho uma divisão de corrente entre condutores. E na divisão de corrente entre condutores, eu vou ter 25K por varistor. E isso é por varistor. Esse laranja que vocês veem é varistor e o azul é centelhador, tá? Muita gente pensa que é fase neutro. Não, é centelhador. É que, curiosamente, ele cai... Curiosamente não, ele tem motivo. Ele cai entre o neutro e o terra. Isso daí é mais uma questão de isolação mesmo. Tá? Então, voltando, eu tenho 25 kA e 12,5 é para uma situação onde eu tenho uma classe de... Eu quero gastar menos com DPS porque eu estou usando um sistema de para-raio bem mais simples, que absorve menos corrente, então eu vou usar ali o meu DPS 12,5K. Classe 2. O classe 2, eu tenho aqui 20 kA de tensão de corrente nominal e 40 kA de corrente máxima. O que quer dizer, qual que é a diferença entre a corrente nominal e a corrente máxima? Tá? Muita gente se confunde. A corrente máxima, a corrente nominal, perdão, é a corrente que vai ali permitir que o DPS possa atuar pelo menos umas 6, 5 vezes.
enquanto a corrente máxima, a corrente máxima que vai garantir pelo menos uma atuação do DPS. Então 40 kA, muito provavelmente ele vai atuar uma vez e vai queimar. Um dado importante aqui, tá? Esse aqui ele já no catálogo ele já fala o fusível de backup que você usa, tá? O fusível de backup ele vai funcionar da seguinte maneira: se eu tenho uma instalação, eu tenho dois fusíveis, o fusível da entrada e o fusível do meu DPS. Se aquele fusível da entrada não exceder em 60% dessa corrente nominal, que é 125 amperes, eu não preciso colocar fusível de backup. Se ele exceder 60%, 60% a mais, então eu preciso de um fusível de backup de 125. Aqui, 250 para a classe 1 e 125 para a classe 2. Tá? Bom, aí eu tenho as minhas variantes. Eu vou ter ele monopolar 1 mais 1, né? Que a gente fala, acho que está errado isso aqui, é bipolar 1 mais 1. Bipolar, aqui a diferença entre esse é 2 varistores, aqui é um varistor e um centelhador. A mesma coisa aqui, eu tenho um tetrapolar, 4 varistores e um tetrapolar, que é 3 varistores e um centelhador. Lá na frente eu vou explicar por que eu uso um, por que eu uso outro. O nosso DPS ele tem uma tecnologia aqui, que é um disco rotativo, tá? É a sinalização dele. Então, basicamente, o que acontece? Quando o surto entra, ele solta uma solda que tem aqui embaixo. Essa solda permite que esse disco rode. Esse disco entra entre um terminal e outro para isolar. E aí ele tem uma alavanca. Essa alavanca ela bate nesse ponto e aí eu levo minha janelinha ao lado. Aqui eu tenho a diferença, então eu tenho aqui um 3 mais 0, são 3 varistores, 4 varistores e 3 varistores mais um centelhador. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte, eu tenho a corrente, no 3 mais 0 eu vou ter corrente de fuga, se der um surto ele vai conduzir para o terra, normal. No 4 mais 0 eu vou ter 4 vezes corrente de fuga, então eu vou ter, eu vou ter mais fuga aqui no meu DPS, porque o meu neutro também é um condutor carregado, então aqui também está circulando corrente, e uma parte dela vai para o terra. Então isso não é uma coisa muito boa para o terra. Ele vai estar sempre conduzindo uma corrente pequena, e ele vai causar eletrólise lá no meu aterramento, o que pode, com o tempo, criar uma resistência, e você acaba perdendo seu terra. Então vai exigir de você que você sempre faça manutenção. Porém, se você já tem uma manutenção preventiva e você quer economizar um pouquinho no seu DPS, aí eu tenho ali um DPS com 4 varistores, né? Onde a sua isolação talvez não seja também o grande problema. Aqui é mais para sistemas TT. No sistema TT, não que não possa ser usado em TNS, TNCS, não há nenhum problema. Eu diria que é até melhor. Todas as correntes são direcionadas para o neutro. O neutro ele é um condutor feito para levar correntes. É um condutor feito para ser carregado. O Terra não. O Terra, teoricamente, deveria ficar parado e atuar em questão apenas a questão de proteção. Aqui no 3 mais 1, imagina que se o surto vem para o Terra. Se o surto vem do Terra, ele também descarrega no neutro. Então, eu estou aqui respeitando a minha isolação entre o neutro e o Terra. Por último, o meu classe 3. O classe 3, eu já começo a ter modelos DC. Eu tenho 24 VAC ou DC, até 32, tá? Eu tenho 12 e 48. Ou então, 230 a 120. Uma curiosidade é o seguinte, no mercado vocês vão encontrar muito classe 3, 26 amperes, enquanto o nosso é 16. Isso poderia ser até uma desvantagem. Na verdade, se você fazer uma ligação diferente, você consegue ter uma corrente maior de 16 amperes. E se você quiser ligar ela em série, você vai ter ali até os seus 16 amperes, que é a alimentação do meu condutor, do meu conector, perdão. Aqui são algumas vantagens, tá? Eu tenho aqui minha trava dobrável, então ele permite uma instalação melhor de DPS maiores. Eu tenho também travas aqui que vão travar o meu DPS no plug, o plug e meu DPS na base. A vantagem dele é para locais com vibração. Tem muitos DPS no mercado que não tem, e eles são, em locais com vibração, eles têm uma tendência de soltar. Eles são codificados, então eles evitam troca acidental entre plugs azuis com plugs vermelhos. E aqui eu mostro a codificação feita aqui por pinos abaixo do meu plug. Bom, esse aqui é um equipamento novo, tá? Esse equipamento novo ele
o Varitector, ele é para medir sobretensões numa instalação. Eu diria que ele é muito bom para um diagnóstico quando você pensa em refazer a instalação, você quer colocar uma proteção, você está querendo dimensionar. Aqui você consegue ter uma ideia de a quantidade de surtos de tensão vindo de sobretensão que vem da sua rede. Você consegue ter uma dimensão aí de quantos você tem por dia, fazer estatística, ver se realmente é necessário. É um produto bem interessante, ele faz tudo isso medindo por um toroide ali no Terra. Gente, eu estou indo um pouquinho rápido porque o nosso tempo, teoricamente, falta 5 minutos. Eu vou pressionar só um pouquinho, vou estender um pouquinho, né, porque tem bastante coisa para falar. Eu vou comentar aqui sobre... Oi? Fernando, você pode ir um pouquinho além da hora, tá? Não tem problema, não. Tá, não é aqui, né? Pela regra até às 10 horas, mas eu vou ter que estender um pouquinho porque é um assunto um pouco complexo, um pouco extenso. Na verdade, para dar um treinamento, eu teria que ficar aqui quase que metade desse dia para falar de tudo que um DPS engloba. Tá? Bom, protetores de surto para instrumentação e controle. Diferentemente do DPS para energia, o DPS para energia eu organizava ele por classe 1, classe 2, classe 3. Aqui, para instrumentação e controle, são proteções um pouco mais sensíveis e de menor energia também. Óbvio, eu tenho curvas 10x350 e 8x20 também. Eu tenho esses casos. Só que na proteção para eletrônica, eu tenho uma forma diferente de dividir as minhas classes. Enquanto na energia eu tinha classe 1, 2 e 3, aqui eu vou ter divisão 1, classe 2 e a classe TE, que é para tecnologia da informação. Basicamente é isso aqui, tá? A divisão 1 é a minha zona exposta. Eu tenho lá um equipamento fazendo uma medição e está passando um cabo que esse cabo fica exposto. Ele não está arriscado, talvez, ou talvez aqui no caso ele pode, né, na situação que ele está aqui, ele pode até ter um surto diretamente nele, mas como ele tem muitos condutores, a ideia é ele dividir essa corrente pelos condutores, o que acaba baixando um pouquinho o meu surto. Tá? Então, tem-se aqui por padrão que na divisão 1 é um surto de 5 kA na curva 10x350. A classe 2 também mantém os 5 amperes, os 5 kA, mas na classe 2 eu já estou numa zona exposta, é a minha zona LPZ1. Essas nomenclaturas ainda valem também aqui. E isso é classe 2. E no classe 1 é perto do meu equipamento, já é uma curva 8x20 caracterizando sobretensão. Tá? O nosso produto... eu tinha um classe 1, classe 2 e classe 3, cada um era um produto diferente, e aqui eu tenho um produto só que atende todas essas divisões, tá? Então a Vaidmiller, ela trabalha, ela certificou, não preciso ficar colocando um para cada situação, ele já está ali para te proteger em qualquer situação. Bom, quando a gente falava de DPS para energia, a DPS para energia, por questão de cabeamento, tem um cabeamento maior, né, então a manobra fica difícil, eu colocava meu DPS em paralelo com a minha rede. O protetor para eletrônica, ele também trabalha em paralelo, só que a ligação dele é tida como em série, então tem uma entrada e uma saída, que é o que vocês estão vendo aqui. Para a especificação de um DPS para eletrônica, para instrumentação e controle, eu tenho essas perguntinhas básicas que eu tenho que fazer. Eu consideraria até essa da impedância uma das perguntas mais importantes. Assim, até aqui são as perguntas mais importantes e aqui são mais ajuste fino, que eu diria. Né? Então, daqui eu tenho a primeira, a tensão máxima de operação, isso é muito importante. Eu tenho um sinal analógico, eu estou falando lá de 4 a 20 mA, mas eu posso estar numa tensão de 24 volts, 5 volts, 12 volts. Então, isso aqui é muito importante. Corrente máxima, agora eu tenho um DPS trabalhando em série, então ele tem uma especificação de corrente máxima. Eu não posso exceder, ele tem indutores ali em série. Sinal analógico binário, por que isso é importante? Porque no meu sinal analógico eu tenho diversos pontos de medição, enquanto no meu sinal digital eu tenho apenas chaveamentos. O que eu tenho aqui? Eu tenho frequência. Então, justamente por ter indutores ali em série, a frequência é uma coisa muito importante, porque ele vai apresentar ali uma tal de frequência de corte. Por isso que vem aqui a terceira pergunta,
que a quarta pergunta aqui é a frequência, tá? A frequência que você está trabalhando é muito importante para saber se o meu DPS não vai atenuar essa frequência, o que não pode acontecer. Impedância de linha permitida, porque o meu DPS ele vai ali ter uma impedância, eu estou trabalhando com dados, eu posso influenciar negativamente. E aí aqui já são mais relativas a essa pergunta. Atenuação, referência do sinal. A referência do sinal é o que? Às vezes eu tenho um sensor a 2 condutores e 3 condutores. 3 condutores com uma sendo a referência. Então isso também é importante na hora de especificar o meu DPS ali para a minha aplicação. Basicamente é a aplicação. Os nossos CPS eles são organizados por aplicação. Então eu tenho um para sinal binário, eu tenho um para sinal analógico, eu tenho um ali para dados, eu tenho um para telefonia, eu tenho um para redes RS485 e por aí vai. É assim que a gente diferencia nosso DPS. Então, eu não vou mostrar todos porque são muitos, tá? Eu tenho muitos DPS na minha linha. Eu vou mostrar por linhas de DPS como é que nós estamos organizados. Eu começo pela Varitector SSC 6AN. Por que 6AN? Porque ela tem 6 pontos de conexão. Essa linha, ela é mais compacta. Eu tenho ali, eu vou achar para sinal analógico, para sinal binário. Ela tem assim algumas características de Born, então ela é feita mesmo para você trabalhar do lado de Borns para não ocupar muito espaço no seu painel. Então eu tenho ali um seccionador, né? Para poder permitir medições, eu tenho aqui entrada, umas buchas de entrada para colocar cabos banana. Eu posso apertar com chave Torx, né? Aí eu tenho uma base que eu posso ter dois tipos. Eu tenho uma base com aterramento direto. O aterramento direto, eu coloco o meu terra diretamente ligado ali no meu ponto de terra, ou com aterramento indireto, onde eu coloco um centelhador entre meu ponto de terra e o aterramento real. Então eu posso isolar os outros equipamentos do meu, talvez de um surto, entendeu? Se eu tiver ali uma sobretensão ou alguma falha ou um curto-circuito que acontecer ali em cima, eu posso isolar. Isso acontece muito. A aplicação disso é muito quando eu tenho, por exemplo, um cabo indo de um prédio para o outro. Se eu tenho um surto num prédio, eu não vou influenciar negativamente no outro. Essa que é a ideia. Varitector SSC 4AN. Vocês vão ver pelo 4AN que eu falei, ele tem 4 pontos de conexão. Ele é mais dedicado a sensores a 2 fios, tá? O outro era 3 fios. Aqui eu vou ter Bornes, por exemplo, só com centelhador dentro, só com varistor dentro, só com transorb dentro. Então, quando às vezes eu recebo muita solicitação, eu quero um Borne com varistor dentro. Então, eu tenho a minha linha Varitector que eu posso atender. Então, é mais realmente para aplicação. Eu vou ter ali algum outro mais para sinal analógico, outros para sinais digitais. Mas geralmente são para sinais onde a referência é um fio é a referência da fonte e não muitas vezes o meu terra definido, a minha referência local. Outras especificações, ele é meio parecido com o Varitector SS4AN, 6AN. Bom, aí eu venho para a minha linha mais completa. Esse nós especificamos a base e o plug separados. É diferente do nosso DPS para energia. O DPS para energia, a gente vende ele base e plug juntos, tá? Mas se precisar também tem código só para o plug. Caso queime, você vai lá e troca. O Varitector SPC, ele tem mesmo o formato de um DPS para energia. Inclusive a nossa linha antiga de energia ele era nessa mesma caixa. O Varitector SPC, a gente fala, putz, mas ele é um DPS mais caro, ocupa mais espaço. Depende muito da sua aplicação. Eu tenho DPS que tem 2 canais de proteção dentro. Por exemplo, o RS485. Imagina onde você está fazendo varal, isso é muito importante. Em aplicações de PV, recentemente a gente fez uma aplicação assim, onde nossa caixa, ela precisava se conversar com o equipamento que ficava fora. E o fato dele ser 2 canais facilitou muito porque eu não precisei colocar outro. Eu tenho modelos aí para certificação ATEX. Eu tenho modelos para 4 fios. Então é bem mais completo mesmo. E as bases também se diferenciam entre aterramento direto ou aterramento funcional, com aterramento indireto. Na nossa linha nós temos um testador. É um aparelhinho onde você encaixa ali o meu plug em cima dele, e ele faz o teste, ele vai aplicar um surto e ver se meu DPS está conduzindo.
Bom, foi um pouco rápido a questão aí da DPS para eletrônica. Eu vou falar de proteção para sistemas PV. Isso é muito importante. Eu tenho inclusive uma novidade aqui, que ela começou a ser necessária com o tempo. Então, eu vou mostrar para vocês aí a nossa aplicação, o que nós temos e algumas bases aqui para seleção. Bom, em sistemas fotovoltaicos, esse é o nosso último capítulo. Em sistemas fotovoltaicos para proteção externa, eu tenho uma casa onde eu tenho uma proteção residencial. Eu tenho ali a minha instalação solar residencial. A minha instalação solar residencial, ele tem que ser aterrado junto com a minha barreira de potencial aqui. Geralmente é uma descida. Essa casa ela não tem para-raio. Então, nesse aqui eu uso um classe 2 dentro da minha string box. Tá? Na string box eu tenho ali um DPS. Esse DPS é 1000 volts, tem de 600, eu tenho de 1500. Eu tenho de 1200, mas aqui no Brasil não é comum. O nosso DPS ele caracteriza por ser 3 polos. Esse desenho aqui ele não está correto. Na verdade, todas as conduções estão em cima. A saída do terra está em cima também. Isso é para facilitar o comissionamento dentro da string box. E eles são, na verdade, o circuito dele funciona dessa maneira. Eu tenho aqui um varistor vindo do positivo, outro do negativo e um indo para o terra. A ideia, por ser uma tensão muito alta de 1000 volts, eles dividem em tensão. A mesma coisa aqui, tá? Então você isola mesmo eles entre o terra, para você usar um varistor um pouco da mesma faixa um pouco menor, e aí você divide tensão e ele vai dar conta. Mas eu tenho uma segunda situação. Eu tenho aqui um DPS, eu tenho aqui uma instalação onde eu tenho uma placa solar com uma distância de uma isolação respeitando a norma, né? Então o risco de cair um raio na placa é um pouco diferente, é um pouco difícil. Ele vai procurar primeiro o para-raio. Nesse caso eu mantenho a mesma ideia, eu mantenho a mesma instalação. Só que eu tenho uma terceira situação, onde eu tenho uma placa, ele não está respeitando a isolação aqui do meu para-raio, e aí eu tenho o risco de fluir uma corrente do para-raio para minha placa. E aí muda tudo. Por quê? Na minha string box eu tinha um classe 2 antes. E se eu deixasse um classe 2 na minha string box nessa situação, ele não ia dar conta, ele ia queimar e talvez danificar minha string box e meu inversor, o mais importante. E aí o que acontece? Quando eu tenho essa situação, eu tenho que fazer uma malha para poder aterrar aqui na minha barreira. E o DPS que se encontra dentro da string box não pode mais ser só classe 2, ele tem que ser o classe 1 mais 2. E aqui eu vos apresento uma novidade Weidmiller. A gente acabou de lançar uma linha de DPS classe 1 mais 2 para 1000 volts DC. E isso, pelo menos, está sendo muito comum mesmo, porque até em parques solares, onde eu tenho apenas os meus parques, apenas as minhas células, apenas as minhas placas solares expostas, todas elas aterradas, esse terra, talvez a barreira de potencial esteja num lugar longe, eu precisaria ter aqui pelo menos um DPS classe 1 mais 2 para poder. Isso é um fato recente, né? Eles, como o mercado começou a crescer muito e as pessoas, eles não pensaram na questão da placa solar também conduzir a corrente do raio vindo para minha instalação, para o meu inversor. Então, daí tem aqui o meu DPS classe 1 mais 2. A Weidmiller é uma dos primeiros do mercado a lançar um DPS com essas características. Bem, a apresentação acabou, chegou ao fim. Tá? Na verdade, eu vou mostrar o último tópico, que é a proteção em sistema de dados. Na verdade, são 2 slides, então é realmente mostrar o que nós temos. Por quê? Eu tenho aqui DPS para dados, mas ele não tem nada especial assim. Não, eu tenho DPS da Weidmiller, da Phoenix, onde que for, eles vão ser diferentes. Não. Na verdade, eles têm que seguir uma especificação relativa às normas para essa área. Então, eu vou ter ali um DPS, por exemplo, para redes Cat6. Pode ser aplicado em Cat5 também. Ele vai respeitar a norma relativa a esse dimensionamento. Assim como também para antenas. Esse aqui é um DPS para telefonia, mas aqui no Brasil não é muito comum.
Isso aqui realmente são plugs, pelo menos na Alemanha eu vi, aqui no Brasil nunca vi, então eu até descarto um pouquinho. Também para dados dentro do meu painel, e também para diferentes tipos de conexão coaxial. Né? Então, realmente é uma linha extensa e ela segue características e impedâncias relativas, atenuação relativas ao que diz respeito a telecomunicações. E daí então eu fecho toda minha proteção. Então eu tenho proteção para redes de dados, né, e sistemas de informação, também para dados entre maquinários, supervisórios. Eu tenho aqui proteção para 420, então para zonas expostas, para zona zero, conversão barreiras intrínsecas e bus de dados, como se fosse o RS485 mesmo, o Profibus, linha ASI, protocolo HART, eu tenho aqui sim DPS que suportam, que vão ser permitidos em protocolo HART. Então eu cheguei no fim da apresentação, tá? Eu vou deixar aí um tempinho para perguntas. Eu vou responder, o Kaique está me ajudando. E eu agradeço realmente a presença de todos, a colaboração, as perguntas. Estou vendo que vocês estão participando bastante aqui no chat. Eu deixo aqui o meu contato, tá? Pode me contatar no e-mail do suporte técnico. Esse e-mail é comum. Estou eu, o Kaique, temos a Bianca também trabalhando lá. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, se vocês quiserem algum material ou algum vídeo demonstrativo, catálogo, vocês podem entrar em contato com a gente. Meu telefone também está aí, pode ficar à vontade para entrar em contato. E espero que vocês tenham gostado. Vou ficar aqui esperando as dúvidas e esperando para poder respondê-las. Antes de passarmos às dúvidas finais, de facto foi um chat extremamente ativo hoje. Eu queria só pedir ao pessoal o seguinte, gente, eu já coloquei aí para vocês poderem baixar os arquivos com a apresentação que foi feita aqui pelo Fernando. Não sei se toda a gente consegue ver os botões azuis, são os botões azuis que vos vão permitir baixar. Há algumas telas que estão a acessar através de celular, etc, etc, portanto são menores e portanto não conseguem ver esses botões azuis. Por favor, deem-me um feedback aí no chat se conseguem visualizar ou não, que é para eu aumentar aqui. E vou pedir também a todo mundo que, por favor, preencha este questionário de satisfação que nós estamos a colocar aí na vossa frente. Entretanto, deixo ao Fernando a oportunidade de dar uma vista de olhos aí no chat, nestas últimas questões que foram colocadas. O Kaique foi respondendo praticamente a tudo. Não sei se existe mais alguma coisa agora no final, mas essencialmente estas do final. Se quiseres dar uma vista de olhos, Fernando, por favor. Marcos, eu estou então a colocar, a alargar aqui o botão, se eu conseguir, só um minuto. Não sei se já dá para ver, havia aqui o Marcos a dizer que não conseguia visualizar o botão. Em todo o caso, para aqueles que não conseguirem baixar por alguma questão técnica, não se preocupem, porque depois eu posso enviar um link onde vai ficar tudo, a gravação, a palestra, tudo isso vai ficar disponível para toda a gente poder visualizar mais tarde, ok? Respondendo uma pergunta ali, vinda aqui do Paulo Renan Marquezine, ele perguntou qual a máxima distância de DPS pode ficar dos módulos fotovoltaicos. A norma, sim, é 10 metros, tá? Pelas normas, os DPS de energia também trabalham assim. Então, eles dizem que a cada 10 metros eu teria que colocar uma proteção. É daí que, por exemplo, se eu tenho classe 1, se a minha instalação exceder os 10 metros ali de conexão, eu tenho que colocar um quadro de distribuição e nesse quadro de distribuição eu coloco meu classe 2. Isso também vale para fotovoltaico. Então, a cada 10 metros eu tenho uma string box. Fernando, você tem aí uma continuidade a essa pergunta pelo Ruben. O que é que acontece se não temos como instalar quadro a cada 10 metros?
Vamos lá. Se você tem um quadro a 10 metros, vamos lá, tem o ponto inicial da minha instalação. Eu coloco lá meu DPS classe 1, vai fazer parte do classe 1 mais 2. Dali 10 metros eu não coloco nada. Concorda que o surto de tensão ele não vem necessariamente da rede. Ele pode vir de dentro também. Vamos supor, eu tenho uma máquina ali no meio. E ela vai. Eu tenho uma máquina, tem um motor partindo. Ele vai causar um surto na minha rede. E provavelmente, pela distância do fio, pela resistência, esse surto pode ser que ele vá procurar as máquinas e não procure um DPS, que é o nosso DPS classe 1 que está lá na frente. É por isso que a gente tem que colocar a 10 metros. Porque 10 metros é a distância que a norma manda, que é a máxima distância que para um surto e procurar o DPS. Se você não exceder ele vai provavelmente procurar minhas máquinas e isso pode causar um estrago. É daí por isso que você coloca 10 metros. Fernando, mais alguma questão que você queira responder, que esteja aí pendente? Não, eu tô vendo. Realmente o Kaique respondeu quase tudo. É o do Ruben, né? Que eu acabei de responder. Uma pergunta do Marcelo, que ele perguntou se a gente tem alguma proteção relativa. A pergunta dele é boa porque eu já vi muitos problemas assim. Você tem um cabo, TV a cabo, por exemplo, cabo na net, e vem um surto por ele, e tem muita gente que perde televisão por causa disso. Eu tive um caso muito próximo que aconteceu e a televisão ela simplesmente deu perda total. E sim, existe proteção. A proteção que relativa, você tem que usar as proteções para cabo coaxial. Elas vão, porque a TV a cabo ela trabalha nas mesmas frequências, né? Ela é simplesmente uma rede exclusiva. Então ela tem que seguir normas relativas à transmissão. E os nossos DPS estão ali para trabalhar com isso. Então, se você tiver um DPS, tiver um aterramento bacana feito ali, entrando no seu sinal, provavelmente você vai estar mais seguro de vir algum surto. Com certeza. Enquanto você dá uma vista de olhos, a ver se há aí mais alguma pergunta que você possa responder. António, oh meu Deus, António José, em relação aos conteúdos expostos, está aí para baixar a apresentação que foi feita. A apresentação e a gravação vão ficar online, como eu já expliquei aqui no chat, na nossa plataforma, na plataforma da Voltimo. Portanto, basta entrar na área de arquivo do webinars e vai ter, obviamente, este webinar lá para poder ver, rever, baixar, imprimir tudo aquilo que o António quiser. Há uma pergunta do Fernando. Ele pergunta se numa instalação PV eu preciso de uma proteção para o inversor e outra para o painel. A resposta é não, tá? A String Box, a função dela é primeiro proteger o inversor, ela protege o equipamento mais caro, e isso contando que o surto possa vir do painel. Então, imaginando que o surto venha do inversor, sim, ela protege o meu painel, mas ela é muito mais específica, que eu acho que é muito mais comum, você ter um surto vindo no painel, um raio que cai no painel, respeitando aqueles 2 km de distância, e ela tenderia a fluir para o seu inversor, e você põe uma proteção para proteger o seu inversor. Caiu agora aí uma outra questão do Alan, não sei se você quer dar uma vista de olhos aí. Questão do Alan, não, deixa eu ver, qual que é? Aqui. É bem no final. Aqui. Bom, Alan, para proteção residencial, você, pelo menos assim, que eu já vi,
Você pode usar um DPS classe 1 de 12,5 kA, por exemplo. Ah, sistema depende do que você tem. Normalmente a gente tem um sistema três fases, ou bifásico, bifásico mais um neutro, né? Então você pode usar ali um plug, dois plugs. Você pode usar dois monopolares e um centelhador, se você quiser. Ou três tristores, não tem problema. É melhor com é melhor você usar com centelhador até pela questão do DR. Se você colocar isso depois do DR, pela fuga ele é capaz de desarmar. Então você utiliza ali sim um bipolar mais um centelhador. E aí depende mesmo da sua instalação. Não sei o valor de tensão que você pensa, mas imagino que seja um 220. E se você tem também três fases entrando, duas fases entrando, muito mais comum duas fases entrando. Bem, a pergunta do Roberto Krause é importante. Você tem depois do relógio eu tenho um DPS e no meio no meio lá da minha instalação eu tenho um outro. Como é que fica a questão de potencialização? A referência, o terra do seu DPS, ele tem que estar indo lá para a barreira potencial do outro. Então, você não pode usar um cabo muito grande, muito fino, tem que usar um cabo maior para ter menos resistência. E você tem que tentar adequar ele à sua barreira potencial. Agora, suponhamos que está muito longe, aí você vai ter que fazer um aterramento local. Aí você vai precisar ter ali também um ponto de terra e tratar ele para que ele tenha a menor diferença do outro possível. A pergunta do Tanislau, sim. Se um DPS ele tem especificado, ele tem uma especificação 10 por 350, então ele sim ele deve suportar uma queda direta no painel. Pergunta do Gustavo. Qual a maior distância entre um DPS e um Terra no painel? Seguinte, por norma, óbvio que a gente sabe que é meio difícil você obedecer, mas considerando que você está usando ali cabos coordenados, você tem que ter meio metro. Você tem uma ligação que vai acima do EPS, que são as vindas das fases, e a outra que vai para o terra. Você tem que respeitar meio metro a soma das duas. Tá? A gente sabe que é muito pequeno. Então, nesse caso, você tem que respeitar a coordenação de bitolas. Tá? Pode ser que, se você não conseguir o meio metro, você tem que aumentar um pouco a bitola do cabo. Mais alguma questão, Fernando, que você queira responder? Alô, Fernando? Oi, oi. Vamos lá. Gustavo, sim, ela é uma LBR, sim, ela já coloca o DPS como um item necessário, tá? Pronto, vamos dar então por terminado essa sessão de hoje. Quero agradecer a todo mundo que participou, que esteve com a gente aí.
ao Fernando também e a Vaide Müller, que fez o favor de preparar esse documento e esse treinamento para a gente aqui na Voltimo. Pessoal, nós estamos com um grupo do WhatsApp para quem tem dúvidas e quer participar um pouco mais sobre essas questões da elétrica. Vocês, obviamente, estão todos convidados a fazer parte desse grupo também. Fernando, muito obrigada de novo e até uma próxima oportunidade que a gente possa falar novamente. Eu que agradeço. Obrigado a todos pela presença, espero ter ajudado. Eu não consegui responder todas as dúvidas, mas, como disse, podem entrar em contato, a Ana também pode entrar em contato pelo canal e estamos à disposição. Obrigada, gente.